Vamos falar bem rapidinho sobre esse assunto aqui, até porque daqui a pouco a gente tem a entrevista com o Major Martins, comandante do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre o 9º Pedal do Fogo. As inscrições já estão abertas. Outro assunto também que foi muito comentado nesse final de semana, ainda está sendo muito comentado no jornalismo de modo geral, nas redes sociais, é aquele assassinato do empresário envolvido com o PCC que aconteceu numa área de segurança máxima, podemos dizer assim, Pedro. Um aeroporto internacional, o maior aeroporto do Brasil. E todo mundo acompanhou, está acompanhando o desenrolar desse caso. E, obviamente, né, essa pauta, esse tema entrou na pauta política. Como não, né? Segurança pública, tudo a ver. E aí, quem está falando sobre esse assunto, né, após o assassinato em Guarulhos, é Sérgio Moro, dizendo que vai pedir esclarecimento de Lewandowski no Senado. O senador Sérgio Moro, que é do União Brasil, lá do Paraná, utilizou o assassino do empresário Antônio Vinícius Lopes, o Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos, como base para criticar o governo do presidente Lula. Em uma publicação na rede social X, Moro afirmou que o governo Lula, precisa deixar de conversa fiada e combater o crime organizado, e disse que pedirá esclarecimentos ao Ministério da Justiça e no Senado. Porém, o crime é numa área estadual, né? Apesar de ser no aeroporto, mas a segurança pública do estado de São Paulo diz mais a ver com o governo do estado. Mas, enfim, vamos ver essa fala do Sérgio Moro, dizendo que vai cobrar do ministro Lewandowski, que é o ministro da Justiça, sobre essa situação, sobre esse caso. Meus amigos, infelizmente, estamos vendo uma escalada das ações do crime organizado no país. Tiroteio na entrada do aeroporto de Guarulhos, 1 morto, 3 feridos. Os fatos ainda estão vindo à tona, mas aparentemente uma ação do PCC com fuzis de alto calibre para matar uma pessoa que estaria colaborando com investigações contra essa organização criminosa. Não podemos ainda esquecer, ainda durante esse governo, um funcionário do aeroporto de Guarulhos corajosamente interceptou 2 malas carregadas de cocaína e, por conta dessa ação corajosa, foi assassinado por essa organização criminosa. Quem controla o aeroporto? É o governo federal ou essa organização criminosa? Está na hora do governo Lula tomar ações efetivas contra o crime organizado. Passa pelo endurecimento da lei penal, da lei processual penal, de colocar a Polícia Federal focalizada em fazer forças-tarefas para desmantelar esses grupos criminosos, prender os envolvidos e confiscar o seu patrimônio. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, nós fomos para cima do crime organizado. É isso que tem que ser feito. Essa PEC da segurança pública é apenas aí uma cortina de fumaça e que não resolve o problema. Como senador, vou apresentar um requerimento de convocação e convite ao ministro da Justiça para que ele fale na Comissão de Segurança Pública do Senado e explique as ações que o governo federal tem tomado contra o crime organizado. Vamos cobrar ações efetivas desse governo Lula contra a criminalidade. Não podemos deixar o crime tomar conta do nosso país. Olha, o que precisa acontecer é a política deixar de usar a segurança pública como politicagem. O que precisa acontecer imediatamente é os políticos e as autoridades fingirem que estão lidando com a segurança pública, porque cada vez mais o crime está organizado e o Estado está o cabaré da Dera. O cabaré da Dera é uma peça teatral de um grupo de teatro muito bom aqui da Paraíba, né? Então, a chamada o Cabaré da Dera. Então, essa política pública que é só de lero-lero, Pedro, a verdade é essa. O crime organizado, ele se infiltrou. Quando se falava em crime organizado, quando se falava em PCC, só imaginava a atuação do crime organizado só no tráfico de drogas, e hoje não é mais isso. O crime organizado... E olha que o crime organizado, quando se falava, a gente remetia muito mais ao estado do Rio de Janeiro, né? E aí, quando se falava em crime organizado,
pensava só no tráfico de drogas e não no narcotráfico. E não é mais só isso. O crime organizado se infiltrou nas prefeituras, nas câmaras municipais. Eu não estou dizendo que em todas, mas a gente viu denúncias aí na campanha passada dizendo que o crime organizado tinha muito, sei lá, ou pouco a ver com a atual administração do Ricardo Nunes. Isso é só como um exemplo, né? Só como um exemplo. Agora, de fato, por que que esse caso lá do Gritzbach, lá em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, tem a ver também com o Estado? Porque, Pedro, há suspeitas fortíssimas da participação de policiais militares, de policiais civis também envolvidos nessa história toda, nessa história cabeluda. E o Gritzbach, apesar de ter sido assassinado barbaramente, e aqui a gente não está dizendo que foi certo isso, claro que não. Não vamos dizer que ele era o mocinho da história, né? Até porque é um empresário envolvido com o crime organizado. Exatamente, é o que constam as informações. Com isso a gente não está dizendo que ele deveria ser morto, não. Exatamente, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que aquele ditado que a sua mãe sempre lhe disse, que cuidado com quem é que você está andando, eu acho que o Vinícius Gritzbach não levou muito a sério esse tipo não, né? Mas salvo esta pauta de que o Vinícius teria envolvimento direto ou indireto com o crime organizado e que, na verdade, isso daí teria sido feita como uma queima de arquivo, isso aí a gente não vai discutir sobre isso, até porque eu não tenho propriedade, nem tenho informações sobre isso. Mas as informações que a gente pode trazer, que vemos dentro da mídia, na internet, nas redes sociais, é a respeito do próprio governo do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, ou seja, os representantes majoritários destes dois governos têm um certo envolvimento com o crime organizado. Isso não sou eu quem estou dizendo. Há suspeitas que dizem que essas duas figuras tem envolvimento com o crime organizado. Não sou eu quem estou dizendo, para depois me dizer por aí que foi eu que disse. As investigações. Exatamente, né? Não sou eu quem estou dizendo. E aí vem com essa história da PEC de segurança pública, né, promovida pelo governo federal e que está sendo tomada à frente pelo ministro da Justiça, né, o ministro de Segurança, que é o Ricardo Lewandowski. Olha, críticas pessoais, é claro que a gente tem. Se eu for comparar Flávio Dino com Lewandowski nesta posição, com certeza eu manteria o atual ministro do STF, Flávio Dino, né? Que em ambas as áreas que ele está atuando hoje, ele teria êxito, né? Ricardo Lewandowski, eu já tenho as minhas ressalvas, mas beleza. Ele quem está tomando a frente. Mas você viu que foi feito uma reunião com todos os 26 governadores, os 27, né? Porque o Distrito Federal também tem um governo, com todos os governadores brasileiros para poder fazer este tipo de consórcio, né? Um consórcio onde a segurança pública tivesse uma conexão interna entre todos os estados. E as primeiras críticas que a gente já viu lá dentro dessa reunião foi levantada pelo governador Ronaldo Caiado, que disse que não colocaria uma câmara, né, que é câmera, mas ele disse, eu não vou colocar uma câmara num policial meu, eu quem estou dizendo isso. Fica complicado. Porque como é que a gente vai monitorar para saber quem de fato está dentro da corporação limpo, né? Se é que vocês me entendem, para quem está dentro da corporação militar limpo, como é que a gente vai saber se não há monitoramento, se a gente não consegue estar 24 horas por dia com uma pessoa? Então, o problema é, os governadores também vão ter boa vontade para poder fazer esse tipo de investigação, fazer esse consórcio e combater o crime organizado, que é um problema nacional. Está quase internacional. Daqui a pouco... Pedro, sabe como dá para comparar esse momento em que a gente está vivendo? Sim. Com a máfia dos anos 80 e 90 lá na Itália. Na Itália. Né? Onde juízes eram assassinados. Ou a gente pode ver também o caso do Pablo Escobar, né? Para não ir tão longe, para a gente não ir para a Europa, mas o narcotráfico que a gente via aqui na América do Sul.
né, com o Pablo Escobar. Ou seja, a gente está trazendo para vocês casos internacionais e daqui a pouco o PCC também vai estar com envolvimentos internacionais. Ou seja, daqui a pouco a Interpol vai estar tendo envolvimento nesses casos para investigar. Ou seja, se o problema do crime organizado, o PCC, é um problema do Brasil, precisa da colaboração do Brasil. Não é um governo federal, não é um presidente sem apoio nenhum que vai conseguir lutar contra isso. E se a gente tem suspeitas de que alguns governos têm também envolvimento com o PCC, como é que fica? E aí? E aí, Sérgio Moro, como é que faz? Você vai pular mais 300 processos para julgar esse tipo de caso? O que falta, Pedro, sabe? Vai fazer uma nova Lava Jato? É complicado, né? A gente escutar Sérgio Moro falar e não desdenhar do que ele está falando. O que falta é a classe política, de fato, deixar de usar a segurança pública só como discurso de campanha política. Ou como cabide político, né? E ou usar, como cabide político. De fato, se utilizar dos mecanismos necessários para combater o crime organizado.